A nomeação do deputado federal Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que aconteceu no início deste mês, ainda está causando muitas polêmicas. A decisão está sendo alvo de protestos porque o pastor é acusado de homofobia e racismo. E outro fato que causou indignação foi a eleição do senador Blairo Maggi para a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Ele chegou a receber o título de Motosserra de Ouro por ONGs ambientalistas. E para conversarmos sobre essas polêmicas, recebemos aqui no estúdio Leonardo Grison, que é professor de Direito Constitucional da Universidade. Olá, seja bem-vindo. Olá, professor. Boa tarde. Tudo bem? Professor, primeiro para a gente entender como é que essas pessoas elas vão parar realmente na presidência dessas comissões, como é que acontece essa eleição? Bom, primeiramente, então, eu queria falar qual é o papel da comissão, né? A nossa Constituição estabelece a previsão das comissões, né? Dentre as várias comissões que existem, a gente sabe que existe também aquela famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Que tem uma outra função, né? A gente também tem as chamadas comissões permanentes, são as comissões temáticas, que é essas que estão em questão, né? A ideia é justamente especializar a discussão, ou seja, não abrir sempre para o grande grupo. É uma discussão que, obviamente, se fosse sempre a discussão no plenário, se perderia. Então, em razão da matéria, a gente abre algumas comissões próprias. Qual é a ideia que está por trás? Em primeiro lugar, a Constituição ela é bem simplória, ela estabelece diretrizes gerais e atribui ao Congresso legislar por meio do regimento interno como especificamente vão funcionar essas comissões, né? As diretrizes gerais que a Constituição coloca é o seguinte, né? Primeiro tem que ter proporcionalidade. Então, os partidos ali representados têm que ter um certo equilíbrio na composição. Então, ou seja, a comissão ela não pode ser só de partidos, da situação, né? Tem que ter a composição da oposição também. Enfim, um equilíbrio entre todos os partidos representados. Como o regimento atualmente está estabelecendo, então, o funcionamento? Em primeiro lugar, há um ato da mesa diretora do Congresso. Então, vocês sabem que a gente tem a questão do presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Há toda uma mesa diretora que organiza os trabalhos. Num primeiro momento, então, essa mesa diretora ela distribui as comissões para os partidos, para os blocos que se formam. Depois há um segundo momento em que esses partidos escolhem os seus representantes, ou seja, o partido vai nomear quem vai compor. Então, o pastor Feliciano é uma indicação, se não me engano, do PSC, né, Partido Social Cristão. Até aí, tudo bem. Aí há um segundo momento onde há a votação para a escolha do presidente da comissão. Aí ela segue o mesmo princípio da votação para a mesa diretora, que é a votação secreta, né? No caso do pastor Feliciano, há algumas pessoas até argumentando que teria sido ilegal a eleição porque se estabelece que, apesar da votação secreta, a sessão deve ser pública. E alguns deputados argumentaram que foram pegos de surpresa por esta votação. Então, ficou aí essa discussão. Mas, a princípio, é isso. A autonomia é do legislativo mesmo. E o que o presidente faz nessa comissão? Qual é o papel dele? Qual é o poder que ele tem nessa comissão? Bom, o poder dele está enumerado ali no regimento. Claro, mataria todos de cansaço se eu fosse especificar, mas é uma função de comando mesmo. Vamos colocar assim como o presidente da Câmara está para a Câmara, o presidente da comissão está para a comissão. Então, ele realmente vai conduzir a comissão. Isso é importantíssimo, né? Porque as comissões, primeiro, além de discutir questões, quando há uma elaboração de um projeto de lei que está em pauta, uma discussão, elas também vão ouvir membros da sociedade civil. Então, ONGs, por exemplo, vão ser ouvidas da área de direitos humanos, por exemplo, ou da área do meio ambiente. Então, justamente nesse aspecto que eu gostaria de entrar, professor, que tipo de problemas pode acarretar, então, ter esses dois representantes específicos dessas comissões, né? Porque a gente sabe aí que eles estão envolvidos nas polêmicas, como nós comentamos, né? Rodrigo, ainda essa semana, o pastor ainda falou sobre outra questão a respeito das mulheres. Sim, falou sobre as mulheres, falou que as mulheres não devem pedir equiparação, por exemplo, de empregos com homens, porque isso tira o foco da mulher da família, por exemplo. Então são pensamentos tanto quanto retrógrados, na verdade. Sem dúvida, também, né? E o senhor falou desse diálogo aí com as ONGs, com as entidades, quer dizer, isso aí pode realmente ser suprimido. Claro, o risco é realmente esse, que a coisa não ande, né? Porque o que acontece, né? A gente tem que lembrar que o Congresso ele tem duas funções, né? O Poder Legislativo tem duas funções e digo mais, funções típicas, né? Então, além da função de legislar, é a função de fiscalizar.
Então, ali há um importante papel de fiscalização que pode vir a ser comprometido, né? E muita gente, claro, reclamou sobre a escolha na internet, nas redes sociais, manifestações. Isso tem algum poder para que, por exemplo, as pessoas consigam tirar esses presidentes das comissões ou não? Isso não tem nada... Bom, a gente viu a mesma movimentação até com a questão do Renan Calheiros, Exatamente. né? As pessoas também se mobilizaram nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, assim, eu tenho visto com bons olhos essa movimentação, né? Porque algo que eu percebo, pelo menos, como recente, né? A gente não vinha... E acho até que os deputados estão um pouco surpresos, né? Porque a coisa não andava tomando essas proporções, né? Então, isso, claro, é positivo, né? Aí a gente vai para uma outra discussão, né? A gente vê assim, pô, o povo, historicamente, raramente se manifestava. Quando se manifestava, faz de um jeito um tanto desajeitado. Por exemplo, o Renan Calheiros era uma petição pública pedindo o impeachment, né? A figura do impeachment pro parlamentar não existe, né? Então é para presidente da República, para ministro, então já começa por aí. Né? Já tem fora que aquele fundamento que dava do 1% do eleitorado, isso é para iniciativa popular de leis, é uma coisa completamente diferente. Então, serve para que essas manifestações? Pressão popular, né? Para mostrar indignação, talvez, exatamente. Né? Eu achei a petição pública com relação ao pastor Feliciano mais ponderada, até pessoalmente assinei, né, que não foi o caso em relação ao Renan Calheiros, que, veja bem, não se está pedindo a cassação do pastor Feliciano, porque ele está lá de maneira legítima. Ele representa um eleitorado. As pessoas estão dizendo, o pastor Feliciano não me representa, mas eu não tenho obrigação de representar a todos. Ele não é o presidente da República que tem que representar a maioria. Não, ele representa um certo setor da sociedade. Isso é legítimo, isso é democracia. E é por isso que é importante também as pessoas saberem quem votar depois também, porque, afinal de contas, todo mundo que está lá foi colocado também pelo povo. Né? Então, a questão de ele ir a um cargo de presidência como esse, aí que é o problema. Né? Agora, a grande questão é, o controle principal se dá pelo voto, né? Então não adianta, a pessoa não sabe em quem ela votou e quer assinar a petição pública. Aí a gente tem uma contradição. Né? Bom, o senhor disse que não tem essa validação, né, as pessoas fazerem esse tipo de mobilização, mas é importante que se faça, é importante que acompanhe as informações para quando chegar a próxima eleição aí escolher bem. E até a questão do voto não ser secreto lá dentro. Isso também ajudaria as pessoas a conhecerem. Bom, se o meu candidato também foi a favor de colocar essas pessoas nessas comissões. Mas a gente consegue saber por outros meios a posição das bancadas e tudo mais, né? A gente sabe quem compõe maioria, né? Então eu acho que é o seguinte, não adianta protestar contra o Feliciano, ele representa um setor, eu tenho que protestar dos meus deputados, né? O que a bancada aqui do Rio Grande do Sul fez, né? Os do meu partido, se eu tiver uma preferência, né? Esses é que adianta protestar, esses é que adianta cobrar, né? Eu não votei no Feliciano e nem teria como, né? O meu voto é aqui no Rio Grande do Sul, então é assim que tem que se dar a pressão. Ter como cobrar daqueles que me representam, porque o nosso sistema é de uma democracia representativa. Mas de uma forma ou de outra, mesmo a gente estando aqui tão longe, a gente também pode ajudar aí a fazer as pessoas entenderem também a importância. Com certeza, claro. Então, acho que também essa divulgação da informação também é estritamente necessária. Sim, mas a gente lembra da consciência do voto, né, Rodrigo? Com certeza, mais importante de tudo. É a melhor forma de protesto. Tá certo. Professor, muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Até a próxima. Ok. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Nós continuamos conectados esperando a sua participação. Envie sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá, tchau!